Olá, meus queridos, muito boa noite a vocês. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe muito você nessa noite, que nós possamos juntos tirar a essência da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar para darmos início à nossa palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero convidar o Senhor a estar presente conosco nesta noite, Pai, a falar em nosso coração, a fazer com que a palavra nessa noite possa produzir frutos em nós. Que o Senhor possa realmente trazer a revelação da Tua palavra e que realmente se transforme em rema tudo aquilo que o Senhor falar em nosso coração nessa noite. Nós estamos aqui e abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e aceitar tudo conforme a Tua vontade. Amém, queridos? Que Deus abençoe profundamente a sua vida, aí na tua casa, onde você está, assistindo essa palavra, que você possa realmente ser cheio do Espírito Santo, que você possa realmente, que a palavra do Senhor possa realmente vir de encontro a toda a sua necessidade. Amém? Glórias a Deus. Fé e obediência geram multiplicação. Fé e obediência geram milagres. Esse é o título da nossa palavra nessa noite. Amados, a Bíblia diz que em uma certa época da nossa vida, em uma certa ocasião, nós teríamos que enfrentar o dia mau. Amém? E ela também, a Bíblia também nos alerta para nós nos revestirmos com o forte poder de Deus para sairmos desse dia mau, para podermos romper esse dia mau, ter forças no Senhor. Amém? Precisamos enfrentar esse dia estando revestido com o forte poder de Deus. Amém, querido? O dia mau, ele tem o poder de realmente enfraquecer a nossa fé. Ele tem o poder de diminuir a confiança que nós temos em Deus. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes não, sempre, para nós sairmos desse dia mau, dessa dificuldade, para nós rompermos as grandes batalhas que se formam na nossa vida, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Agora, a chave, o segredo está em quem poderá nos ajudar. Onde nós iremos achar o nosso socorro? Onde nós iremos buscar o nosso socorro? Nós sabemos que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Que o Senhor, Ele é o nosso socorro em todas as horas. Ele é o nosso socorro bem presente. Que Ele está presente nas horas mais difíceis justamente para nos ajudar. Amém, irmãos? Mas também nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que o Senhor, Ele levanta pessoas, o Senhor coloca profetas, homens e mulheres de Deus em nosso caminho para nos ajudar, para ajudar a fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus novamente. Porque às vezes, meus amados, perdemos essa confiança, perdemos essa fé ou enfraquecemos justamente por estarmos passando por tantas lutas e tantas dificuldades. A Bíblia nos garante que no mundo teríamos aflições, mas a Bíblia também nos manda ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, amado, nós vivemos uma vida de batalhas em batalhas, porque a guerra já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entramos em grandes batalhas, o que nos consola é saber que a guerra já foi vencida pelo nosso Deus, já foi vencida pelo nosso Senhor. Então, o dia mau traz com ele grandes batalhas, sim, grandes batalhas. Mas se nós tivermos a nossa fé aguçada, se nós tivermos com a nossa confiança voltada ao Deus Todo-Poderoso, nós temos a certeza e a segurança de que tanto essa batalha como as batalhas que formam a guerra foram vencidas. Por isso nós precisamos estar sempre voltado à nossa vida, os nossos compromissos,
a nossa fé voltada única e exclusivamente para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos ler um texto que está em 2 Reis, capítulo 4. Se você puder abrir, muito bem. Se não, como eu sempre digo, anote para depois você meditar nessa palavra. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 7. Amém ou não? É 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Versículo 1 começa dizendo assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela disse assim: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, ou seja, que ele era um homem de Deus. Mas agora veio um credor, um cobrador, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E aquela mulher respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7, último. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, queridos? Glória a Deus. Que tremenda essa leitura, que pode tirar para nós uma revelação tremenda para os nossos dias que estamos vivendo hoje. Amados, eu quero colocar 4 pontos em evidência na palavra dessa noite. 4 pontos em evidência. O primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite é uma afirmação para nós. O primeiro ponto é: a quem procuramos faz toda a diferença. Então você entendeu? O primeiro ponto: a quem procuramos faz toda a diferença. O versículo 1 que nós acabamos de ler diz que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. E ela diz: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele era um homem de Deus, que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um dos credores que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Amados, quando o dia mau bate a porta daquela mulher, ela fica desesperada. Ela fica desesperada porque ela acaba de perder o seu marido, o marido dela morreu, e os 2 filhos dela estavam prestes a ser levados para o recebimento de contas, estava prestes a ser levado para saldar uma dívida que ela tinha. Aquela mulher, ela poderia perfeitamente, porque ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher do Senhor, uma mulher de Deus, ela temia o Senhor, ela poderia perfeitamente ter dobrado os joelhos dela e orado, sim ou não? Ela poderia ter orado ao Senhor, ter clamado a ajuda ao Senhor, justamente por ser uma mulher de Deus. Mas ela não fez isso. E por que ela não fez isso? Porque ela sabia que ela precisaria de uma intervenção hierárquica na vida dela. Ela precisaria de uma intervenção, de uma autoridade na sua vida, ou seja, ela precisava que uma autoridade espiritual, que no caso o líder do marido dela, o pastor do marido dela, o pastor da família dela, intercedesse por ela.
Ela precisava de ajuda e ela sai então à procura daquele que pode ajudá-la. Amém ou não? Sabe, amado, quantas vezes um dia mau ele se transforma em 2, em 4, em 8, em 10 dias maus na vida de alguém, porque essa pessoa, ela resiste em buscar ajuda, ela resiste em desabafar com quem realmente pode ajudá-la. Eu não sei se você conhece alguém assim, que tem dificuldades em buscar ajuda quando chega o dia mau. Eu conheço. Eu conheço pessoas que quando chega o dia mau na vida dela, ela quer resolver sozinha, com a força do braço, e com certeza não vai conseguir. Ela tem dificuldade em desabafar com alguém, mas eu digo com alguém que pode realmente ajudar, com alguém de confiança, com alguém que pode trazer uma direção de Deus para ela. Amém? Tem pessoas, amados, que têm dificuldade em buscar ajuda em uma outra pessoa que pode realmente ajudá-los, mas não tem dificuldade em, por exemplo, escrever um texto em uma página de Facebook, nas suas redes sociais, e colocar ali, colocando a sua vida, sabe, à disposição de muitas pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, leem aquilo e eles colocam e eles falam, se abrem nas redes sociais, mas têm dificuldades de ir até uma pessoa e buscar ajuda, uma pessoa que realmente pode ajudá-la. Então, existem muitas pessoas assim, amados, infelizmente. Então, a quem nós procuramos faz toda a diferença. Quem você tem procurado para te ajudar nas horas mais difíceis? Talvez você possa dizer assim: não, pastor, eu não tenho procurado pessoas. Eu fico sozinho mesmo, eu tento resolver sozinho, eu entro para o meu quarto, eu fico depressivo, eu não consigo desabafar com ninguém. Amado, isso é ruim. Isso é muito ruim. Nós não vivemos só, nós precisamos uns dos outros. Mas foi o que o primeiro ponto disse, é a quem procuramos que faz toda a diferença. Com certeza existe uma pessoa boa, existe uma pessoa temente ao Senhor, existe uma pessoa que pode te ajudar e você pode procurá-la. Você pode procurar essa pessoa e com certeza você vai receber as direções de Deus através de uma pessoa como essa. Amém, amado? Bom, o segundo ponto em evidência é uma pergunta para mim e para você nessa noite. É uma pergunta. E essa pergunta é: o que temos a oferecer para que Deus possa transformar em milagres? Você entendeu bem? O que temos a oferecer para que Deus possa transformar em milagres? O versículo 2 diz que Eliseu perguntou-lhe àquela mulher: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Amado, aquela mulher, quando Eliseu pergunta para ela o que ela tem em casa, ela diz que não tem nada. Aquela mulher disse que não tinha nada para oferecer, mas na verdade ela tinha tudo o que Deus precisava para operar um grande milagre na sua vida. Ela tinha tudo o que Deus precisava para operar o milagre. Por exemplo, ela era temente a Deus. Ela era uma serva de Deus, uma mulher que temia o Senhor. Ela tinha o desejo de sair daquela situação, de sair daquele dia mau. Ela tinha, por exemplo, a fonte dos milagres, que no caso dela seria a vasilha de azeite. E o principal, meu amado, ela tinha procurado a pessoa certa. Ela tinha procurado a pessoa certa para sair daquela situação, para romper aquele dia mau na segurança da vitória. Amém? Muitos de nós hoje vivemos em dias maus prolongados, que parece que não acaba nunca, meu amado. E por quê? Por que vivemos assim em dias maus que você olha e diz: poxa, mas esse dia mau não se acaba?
Quando vai passar todas essas lutas da minha vida, essas angústias, essas tristezas, amado, às vezes até nós temos uma vasilha de azeite para entregar, como aquela mulher tinha. Mas não procuramos a pessoa certa para entregar aquela vasilha. Ou muitas vezes até procuramos a pessoa certa, mas temos dificuldade em entregar o nosso melhor. Temos dificuldade em entregar a nossa vasilha de azeite. Você já parou para pensar nisso? Talvez as lutas mesmo sendo grandes, você procura uma pessoa para te ajudar, mas quando a pessoa diz, olha, o que eu posso fazer para você? O que você tem a oferecer? Conte para mim a sua história. Você precisa de ajuda em que área? E aí nós nos fechamos e não temos coragem de entregar a nossa vasilha de azeite. Amado, o que você tem de maior valor na sua vida? Ou o que está mais bem escondido em você? Isso é a sua vasilha de azeite. Essa é a fonte dos milagres. Mas se estiverem nas mãos de Deus, se estiverem nas mãos do Senhor, não nas nossas, não nas suas. Eu me lembro aqui de Abraão, quando ele oferece o filho dele, Isaque, em oferta, em sacrifício ao Senhor. Naquele momento, Isaque era a vasilha de azeite para ele. Era o que ele tinha de melhor, mas ele entrega ao Senhor. Ele entrega o seu melhor ao Senhor, e você sabe, um grande e tremendo milagre aconteceu naquele momento. Nós não podemos reter o azeite, não podemos esconder aquilo que para Deus é a fonte dos milagres. Sabe, talvez é algo que tem na nossa vida que nós não gostamos nem de falar. Talvez seja algo que aconteceu na nossa vida um dia, e aquilo está trancado em nós, as 7 chaves, nós não gostamos de falar, não queremos falar, e quando o dia mau chega na nossa vida, aquilo ali seria a fonte dos milagres. Talvez se você desabafar, se você entregar aquilo que aconteceu um dia, que para nós é algo terrível, mas para Deus é algo muito simples de se resolver. Se nós entregarmos nas mãos do Senhor, pode haver um milagre, uma cura através daquela entrega, no passo daquela entrega. Amém? Então nós precisamos fazer isso, meu amado, é entregar o que nós temos de melhor nas mãos do Senhor, indiferente do que seja o melhor para mim e para você, indiferente se o melhor seja coisa realmente muito boa, ou talvez o melhor seja coisa terrível, seja algo que aconteceu de muito triste, de muita vergonha para nós. O que nós precisamos é colocar nas mãos da pessoa certa. Amém ou não? Bom, o terceiro ponto nessa noite é em evidência que nós vamos colocar pare e ouça as direções de Deus. Qual é mesmo o terceiro ponto? Pare e ouça as direções de Deus. Porque nós procuramos a pessoa certa, temos algo a entregar, mas agora nós temos que parar e ouvir as instruções do Senhor, as direções do Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer. O versículo 3 e o versículo 4 diz, olha só, versículo 3 e versículo 4 diz assim, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Ele não disse pouca, muitas vasilhas. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Amados, deixa eu te perguntar, você tem lembrança de qual foi a última direção de Deus para você? O que foi que Deus pediu para você fazer? Em uma leitura da Bíblia, em uma conversa com seus líderes, uma conversa com seus pastores, uma conversa com alguém que realmente poderia te ajudar. O que Deus pediu para você fazer?
E você saberia me dizer se você tem feito exatamente segundo a vontade de Deus, as direções de Deus? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que um dia foi dado uma direção a elas e perguntamos se elas estão fazendo segundo a última direção de Deus, e a resposta muitas vezes é não, eu não estou fazendo. Amado, esse dia, ele pode se arrastar por muitos e muitos outros dias, se nós não acatarmos segundo a vontade de Deus. Amado, quando nós estamos vivendo uma vida de tribulação, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida passando pelo dia mau, não sei se você já parou para pensar, mas o que nós queremos fazer é sair daquele problema de uma forma ou de outra, o mais rápido possível, verdade ou não? E muitas vezes pedimos ao Senhor, Senhor, me livra disso, me tira disso, eu preciso sanar esse problema, pagar as minhas dívidas, eu não aguento mais os cobradores, que no caso aquela mulher estava dessa forma. E nós pedimos, Senhor, eu preciso ter um pouco de paz, então me tira dessa situação, Senhor. Eu não aguento mais viver uma situação dessa que eu tenho vivido, que eu estou vivendo ultimamente. Mas, meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não quer apenas te livrar do problema. Deus, ele não quer apenas solucionar o problema na sua vida, não. O profeta, naquele momento, ele poderia perfeitamente ter perguntado para aquela mulher, olha, qual é a sua dívida? O que você está devendo aos cobradores? E ela poderia dizer para ele, olha, eu devo 4 vasilhas de azeite. Ele então poderia ter dito a ela, olha, então vá, pegue 4 vasilhas, encha de azeite, pague a sua dívida e não entre mais em outra. E vá viver a sua vida com seus filhos. O milagre já está feito, mas não. Sabe, Deus, ele queria fazer além, ele quer operar um grande milagre na sua vida. Amado, Deus não quer apenas que o milagre dele solucione o seu problema, não, mas ele quer que o milagre dele, além de solucionar o seu problema, ele ainda te abençoe por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ele quer que você seja abençoada, não só liberta do problema, não. Amém, amado? O que foi que Elias disse para aquela mulher? Vá e peça aos seus vizinhos emprestado vasilhas. E detalhe, peça muitas vasilhas, porque o milagre vai ser grande. Ele já disse para ela pedir muitas vasilhas, porque ele, influenciado por Deus, já sabia que o milagre ia sustentar aquela família depois por muitos e muitos anos. Amado, o profeta não determinou o tamanho do milagre. Ele disse, olha, enquanto você tiver vasilhas vazias aqui, o milagre vai estar acontecendo. Aleluias ou não? O milagre vai estar acontecendo. Sabe, é como quando você entrega a sua vida para o Senhor, é como quando Jesus, o Senhor, nos tira do império das trevas e nos traz para a luz, para nos transformarmos em servos, em cristãos. Ele não quer que nós nos convertemos apenas para ser cristão durante alguns meses ou alguns anos, não. Mas Ele quer que nós o sirvamos pelo resto da nossa vida. É dessa forma que o Senhor espera que o milagre dele nos alcance e continue operando durante muitos e muitos anos. Amados, não se achegue diante de Deus e diante do profeta com poucas vasilhas e, além do mais, vasilhas cheias, se é que você me entende, mas cheguem quebrantados, sedentos pelo milagre, com muitas vasilhas vazias. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Muitas pessoas chegam diante de Deus com uma certa altivez, sabe, cheios de si. E, no entanto, nós precisamos nos quebrantar, precisamos estar vazios diante do Senhor. Amém? O Senhor quer suprir toda a nossa necessidade, mas nós precisamos estar vazios diante dele, para nós sermos cheios. Amém ou não? Então, é
ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, é o terceiro ponto. Quarto e último ponto, em evidência dessa noite, a obediência pela fé gera multiplicação. Amém? A obediência pela fé gera milagres, gera multiplicação. O versículo 5 e o versículo 6 diz que depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Amados, depois que aquela mulher procurou o profeta, depois que aquela mulher expôs a sua vida a ele, depois que aquela mulher ouviu as direções de Deus, agora era a hora de colocar em prática. Agora era a hora de obedecer às direções de Deus pela boca do profeta. Amém? Eu não sei se você concorda comigo ou se você é um desses, mas tem pessoas, amados, que até procuram o profeta, expõem parte da sua vida a ele, ouvem as direções, mas quando precisa obedecer pela fé, aí há um certo problema. Aí a pessoa tem um certo problema em obedecer. Muitas pessoas carregam essa dificuldade no seu coração, a obediência. A obediência. Eu estou me lembrando aqui de Naamã. Naamã era chefe do exército. E Naamã, ele cai leproso. Ele então se vê leproso, com lepras pelo corpo. E ele então procura a pessoa certa. Ele procura a pessoa certa. Ele ouve as direções do Senhor. Ele procura Eliseu, ouviu a direção de Deus através do profeta, mas quando o profeta disse ele precisava cumprir as direções de Deus pelo profeta, ele então tem uma certa resistência. Ele cumpre depois de muitas tentativas frustradas, ele cumpre tudo aquilo que foi a direção de Deus, mas ele resistiu muito. Sabe, querido, muitos de nós resistimos em obedecer. Temos dificuldades em obedecer. Procuramos, ouvimos, mas temos dificuldade em obedecer. Querido, se aquela mulher tivesse arrumado 2 vasilhas, o milagre teria enchido 2 vasilhas de azeite. Se aquela mulher tivesse trazido para ela 500 vasilhas vazias, o milagre teria enchido 500 vasilhas de azeite. Mas se aquela mulher tivesse alugado um caminhão-pipa e parado na porta da casa dela, o milagre teria enchido um caminhão-pipa de azeite. Glória a Deus ou não? O milagre teria enchido. Amado, o milagre será proporcional à quantidade e tamanho das suas vasilhas vazias. Amém? Apresente a Deus o que você tem de melhor. Se apresente a Deus vazios de si mesmo, porque Ele vai te encher com o puro azeite. O milagre está às suas portas. Se entregue, se esvazie, coloque o que você tem de melhor nas mãos do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Qual é o tamanho da sua necessidade? Qual é o tamanho da minha necessidade? Precisamos apresentar o nosso melhor a Deus para que a nossa necessidade seja suprida. Amém ou não? Depois que o milagre foi concretizado, no versículo 7 diz que aquela mulher foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus por isso. Oh, que tremendo, meu amado. Ela chega então, é como se eu estivesse vendo, aquela mulher chega diante do profeta, e ela olha para ele e diz: oh, profeta, eu estou rica.
rica. Quanto azeite eu tenho em casa, eu estou rica, eu tenho muito dinheiro agora, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa. E Eliseu, provavelmente, o profeta, olha para aquela mulher e diz para ela assim: espera aí, não, para tudo que você está falando. Para. Você vai primeiramente cuidar de você, da sua família. Primeiramente vai se resolver o problema que você está. Primeiramente você vai pagar as suas dívidas e depois você viverá do restante com seus filhos. Amado, muitos oram, pedem, clamam, imploram pelo milagre, mas quando o milagre chega, se esquecem das prioridades. Verdade ou não? O motivo de tanto clamor, esquece por que clamaram tanto. Sabe, querido, talvez o milagre ainda não tenha chegado na vida de muitas pessoas, ou talvez não tenha chegado na sua vida especificamente, porque Deus sabe que se Ele colocar o milagre na vida de muitas pessoas, elas vão esquecer das prioridades. Verdade ou não? Vão esquecer das prioridades. Clamamos tanto, pedimos tanto ao Senhor, imploramos ao Senhor pelo milagre, mas muitas pessoas recebem o milagre da parte de Deus e fogem da presença do Senhor. Esquece de quem o ajudou, de onde partiu o milagre. Então, amados, quando o dia mau bate na nossa porta, ele vai invadir a nossa vida. Isso é fato, não tem jeito, ele vai invadir a nossa vida. Agora, o que nós precisamos fazer para romper esse dia, para sair dele o mais rápido possível, é, primeiramente, saber a quem procurar. Segundo, ter algo concreto a oferecer. Terceiro, ouvir com atenção as direções de Deus. E o quarto e último, obedecer pela fé as direções do Senhor. Amém? Esse é um tremendo recado de Deus para nós, porque muitos estão fazendo completamente o contrário depois que o milagre chega na sua vida. Porque através de graça e misericórdia, o milagre vai chegar na sua vida. Agora, o que nós vamos fazer com o milagre? O que nós vamos fazer com o milagre? Se você realmente estiver disposto a não abandonar o Senhor e obedecer às direções de Deus, então se prepare, meu amado. Prepare muitas vasilhas, porque o milagre nessa noite vai ser grande. A partir de hoje, o milagre vai inundar a sua casa, vai inundar a sua vida. Se prepare, porque Deus está te chamando para os grandes milagres que vai acontecer na sua vida. Se prepare. Se você tem disposição a não abandonar o Senhor e dizer para Ele: Senhor, quando o milagre entrar na minha vida, a minha prioridade será o Senhor. A minha prioridade será glorificar, honrar e glorificar o Teu santo nome. Amado, a nossa prioridade é Deus. Sempre foi e sempre será. Às vezes nós não entendemos bem por quê e ficamos: Deus, mas por quê? Eu peço tanto, eu oro tanto, eu clamo tanto, eu jejuo tanto, eu busco tanto, eu fico tanto debruçado aos Teus pés e o milagre demora a chegar, não está chegando, porque Deus conhece a nossa vida mais do que nós mesmos. Ele sabe até que ponto eu sou fiel. Ele sabe. Amado, vamos honrar o Senhor. O milagre está batendo às nossas portas. O milagre está na sua porta nesse momento. Você que está me assistindo nessa noite, entenda que o milagre está na sua porta. Mas não se esqueça das prioridades. Por que você tem clamado o milagre? Qual é a sua necessidade? O Senhor lhe pergunta nessa noite: como posso te ajudar? Diga para ele, assim como aquela mulher disse para o profeta: olha, o meu marido morreu e os meus filhos estão prestes a ser levados como escravos.
Talvez a sua necessidade seja o quê? O relacionamento com a família, sair de uma dívida, ou, encontrar novamente a felicidade, um emprego, solucionar um grande problema entre a família, pais, filhos, filhos e pais, esposa, marido, eu não sei, mas Deus sabe. Coloque nas mãos dele tudo isso. Dê nome ao que está acontecendo na sua vida para o Senhor. E o Senhor diz para você nessa noite: se prepare as suas vasilhas, e detalhe, muitas, porque o milagre nessa noite vai transbordar na sua casa. Amém, queridos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que o Senhor nessa noite possa fazer com que a sua vida, a sua própria vida seja realmente a fonte dos milagres. Que você possa ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, que a palavra nessa noite possa realmente produzir frutos em nós. Que possamos sair desse tempo, desse momento, sabendo e tendo a certeza que o Senhor está conosco e que o azeite irá transbordar dentro de nós. Porque ninguém melhor do que nós para sermos vazias nas mãos do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Que o Senhor realmente possa te usar, possa te encher, possa saciar a sua sede. Que o Senhor possa realmente vir para transbordar o milagre na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos orar para que Deus possa realmente confirmar essa palavra em nosso coração. Medite nessa palavra nesses dias, amado. E cada momento que você olhar as suas necessidades, as suas angústias, entenda que tem um Deus todo-poderoso que está pronto a transbordar o azeite em você. Amém? Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a Tua presença. Eu clamo a Tua presença na vida do meu irmão que está me ouvindo agora, da minha irmã que está me ouvindo, das necessidades que eles têm, Pai. Meu Deus, olha, Senhor, a necessidade de cada pessoa agora, Pai. Oh, meu Deus, venha, Senhor, e entra com a Tua provisão agora na casa dessa pessoa, na vida dessa pessoa, Pai. Pessoas que têm passado tantas dificuldades, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela de relacionamento. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, adentra esta casa, essa família, recolha dessa pessoa agora essa vasilha de azeite para que seja transbordado as outras vazias, para que se transborde as várias outras vazias que eles têm em mãos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, através dessa situação, através de tudo isso que essa pessoa está colocando em Tuas mãos nesse momento, o Senhor possa transbordar o milagre, o Senhor possa encher a vida de cada pessoa, Pai, e que a partir dessa noite, Pai, dessa palavra, a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma. Que essa pessoa possa experimentar hoje o milagre do Senhor e esse milagre continua surtindo efeito por muitos e muitos e muitos anos na minha e na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E você diz amém e glórias a Deus. Aleluias, que Deus possa te abençoar hoje e sempre, que você possa estar realmente com seus ouvidos aguçados a ouvir a voz do Senhor, a obedecer a voz do Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Na quarta-feira, como sempre, temos a nossa reunião de célula às 8 horas da noite. No próximo domingo, mais uma vez, estaremos aqui para cultuar o nosso Deus com uma palavra do céu. Amém? Deus abençoe, fique na bênção e até breve.